Oi, pessoal. Temos mais um episódio aqui do FIPcast, o podcast produzido pela Fundação Israel Pinheiro e conduzido pelas advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e eu, Leonardo Gandara, em que a gente trata de assuntos relacionados à pauta de aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano, melhoria das cidades, enfim, todo assunto que tem a ver com essas discussões. E aí, Maiara? Olá, pessoal! A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos. O nosso papel é desenvolver projetos urbanos, melhoria de qualidade de vida, desenvolvimento social, econômico e ambiental, que agregue e traga melhorias de vida para a população. Temos mais de 100 projetos realizados em todo o território nacional. Conheça o nosso acervo de projetos, se aproprie daquilo que entregamos para a sociedade e participe do FIPcast. Mande perguntas, dúvidas, acesse o nosso Instagram, @IsraelPinheiro. Bom, Léo, conta pra gente qual o tema de hoje, que é um tema sensacional. Bem, para contar o que é o tema, a gente tem que contar como é que a gente ficou sabendo desse tema. A gente vai tratar aqui hoje de reuso de água em instalações industriais. Dentro do planejamento urbano, da pauta de aspectos socioambientais, água é um fator decisivo e importante. Como que a gente chegou nesse tema? No caso, Aquapolo. A gente estava numa festa de aniversário, né? Bebendo e comendo e... Empolgados com o podcast. Empolgados, falando dos episódios. E de repente alguém comentou: gente, vocês sabiam de um caso de uma empresa que faz o tratamento, pega o esgotamento sanitário, né, o esgoto sanitário, trata e devolve 100% de água tratada, seja para indústria, seja para qualquer outra instalação industrial. A gente pensou, não, nunca ouvi falar, existe isso aqui? Existe. Falou assim, chama Aquapolo, procurem isso é interessante para a pauta de vocês. E aí a gente entrou em contato e chegamos até o Márcio da Silva José. O Márcio, ele é o diretor-presidente da Aquapolo, está aqui com a gente hoje, a gente agradece muito pela disponibilidade de se colocar à disposição de bater um papo conosco. Enfim, Márcio, seja bem-vindo ao FIPcast. E agradecemos sua disponibilidade mais uma vez e assim, o interesse de nos ajudar nesse projeto do FIPcast. E já vamos começar para você contar para a gente a história da Aquapolo, do que é o negócio, enfim, faz uma introdução para a gente, o que é esse assunto. Conta a história para a gente. Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre a Aquapolo, porque é um projeto que eu amo e tenho muito orgulho de trabalhar, de dirigir esse projeto. Antes de dirigi-lo, eu era sempre o gerente administrativo e financeiro, então ainda estou evoluindo em carreira dentro de um projeto que eu espero que se multiplique. A história da Aquapolo começa muito lá atrás, em 2000 acho que desde 2002, 2003, com um polo petroquímico aqui em São Paulo, na cidade de Mauá, especificamente no bairro de Capuava. É o primeiro polo petroquímico do Brasil, foi estabelecido lá em 1954, se eu não me engano. Tem pelo menos umas 6, 7 grandes empresas, mais de 10 plantas industriais, gera em torno de 10 a 12 mil empregos diretos e indiretos. E enfim, um grande polo industrial, gerador de emprego e renda para o ABC paulista. Lá em 2005, esse pessoal sempre usava a água do rio Tamanduateí, que é um rio que sofre também durante o período que a gente fala de estiagem, né, o período do inverno, quando tem menos chuvas aqui em São Paulo, ele baixa muito o nível. E é um rio que também, assim como acho que a grande maioria ou todos de São Paulo, está muito poluído. Então eles tinham um cenário no polo petroquímico de captação de uma água, altos custos para tratamento, problemas de demanda, né, ou de oferta de água. Eles tinham demanda de água para poder crescer, etc. E não tinham oferta suficiente, pelo menos em alguns períodos. Toda essa questão de gastar muito para tratar essa água gerava custos maiores de manutenção, enfim. E principalmente eles pensavam em 2 itens: os planos de crescimento dessa indústria, né, e a garantia de água, independente de mudanças climáticas, independente do impacto que pudesse haver com o clima, e obviamente
eles já estavam muito à frente do tempo. É coisa que eu vejo hoje na prática, uma série de empresários ainda não se preocupam tanto com isso. E aí, em 2008, por uma pressão desse conjunto de indústrias ao governo de São Paulo, a Sabesp resolveu criar um projeto nesse sentido, criou-se uma manifestação de interesse junto ao governo do estado para que esse projeto fosse desenhada uma solução. E aí, junto com a iniciativa privada, então nasceu o projeto Aquapolo. Então, ele é uma sociedade entre um parceiro privado, hoje a GS Nima Industrial, e a Sabesp. Então, o GS Nima, hoje o parceiro privado tem 51%, a Sabesp tem 49%. Eu vejo como uma PPP aí de um super sucesso, porque é um projeto que deu certo, né? E se pensou nessa solução. Como que a gente vai garantir água de forma sustentável para um polo petroquímico? Que é um insumo fundamental. É um insumo fundamental para eles, não só para... não é na produção em si da resina plástica que eles produzem, mas no resfriamento, na geração de vapor para gerar energia. E, então, é para a segurança da planta em si. Como garantir isso sem que a gente comece a concorrer com a população, né? Então, quando a gente pensa no ABC paulista, é uma região que tem uma restrição hídrica muito grande, né? Se a gente comparar, e aí um dado interessante que a gente usa bastante, a ONU recomenda uma disponibilidade hídrica de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano, né? É mais ou menos a disponibilidade do estado de São Paulo. O Brasil está muito além disso, a gente tem uma abundância de água, mas São Paulo está mais ou menos nesse patamar. Quando a gente vem para os 7 municípios do ABC, isso fica em torno de 5%. A disponibilidade da região é de 130 metros cúbicos por habitante ano. Então é muito pouco, né? Obviamente, não vive só disso, porque a Sabesp, como concessionária, faz as transposições e leva, então ela garante o abastecimento. Mas quando as indústrias foram criadas lá nos anos 50, 60, era um polo industrial. Quase não se tinha pessoas morando, não se tinha serviços, comércio. Com o crescimento de São Paulo, virou cidade dormitório e virou até cidades realmente produtivas. Então, a concorrência pelo recurso água ficou muito grande. E como fazer isso? Hoje, as duas principais soluções que o mundo adotou são dessalinização de água do mar, que é extremamente caro, né? Consome muita energia, é intenso, e principalmente para a gente inviável, porque a gente está aqui a 800 metros acima do nível do mar, longe. Então, sobrou o reuso, né? E aí esse projeto tem uma série de fundamentos aqui que garantiu que ele fosse implementado onde ele está e atendesse esse polo. Então, foi um conjunto de fatores: a disponibilidade do esgoto na região, a disponibilidade de tecnologia suficiente para fazer esse tratamento a um preço acessível, o polo petroquímico disposto a fazer isso, né, disposto a garantir um contrato de fornecimento longo. Então, a gente já nasceu com um cliente e um contrato firme de 42 anos de fornecimento, que é o suficiente para poder viabilizar essa obra. Então, na verdade, essa demanda das indústrias do polo viabilizou o nascimento de uma empresa, uma planta de tratamento e principalmente uma adutora de 17 quilômetros para levar essa água da onde a gente está instalado, que nós estamos dentro da estação de esgoto da Sabesp, para pegar a matéria-prima, até o polo petroquímico. Márcio, existe um senso comum no Brasil que é a abundância de recursos hídricos, né, de água. Só que a gente vem vendo que nos grandes centros isso não se aplica à realidade, né? Enfim, cortes e horários de utilização de água, dia sim, dia não. Como que o reuso de água para fins industriais pode ser um negócio viável, né, dentro dessa falta de recursos hídricos, principalmente nos grandes centros? O reuso vem crescendo muito no mundo, e aí a gente teve uma associação internacional que teve um evento em outubro agora na Itália, onde a gente viu que a capacidade instalada de reuso cresceu nos últimos 10 anos 350% no mundo. E a capacidade contratada cresceu em 130%. Então tem uma série tem um pouco de capacidade ociosa entre o que está
instalado e o que está contratado. Mas pelo menos isso significa que tem planejamento, ou seja, é feito para que no futuro a coisa atenda às populações que estão ao redor ali. Quando a gente fala na humanidade como um todo, nos últimos 100 anos, o consumo de água cresceu 2 vezes mais do que o crescimento da população. Ou seja, a gente vem usando mais água per capita no mundo. Né? E quando a gente fala de Brasil, minha opinião é que falta planejamento. Né? A gente tem ainda duas questões que são fundamentais e que acontecem no mundo todo, não só aqui. A primeira é o devido valor da água. A gente tem água muito barata aqui no Brasil. Né? E é um recurso, eu faço uma comparação e eu brinco com uma dona de casa, às vezes qualquer pessoa, às vezes eu uso muito o exemplo da minha diarista que vai lá em casa, se a conta de água dela sobe R$5 no mês, ela que paga a tarifa social ali, menos de R$40, ela reclama e diz que é um absurdo, etc. Mas ela paga R$70 de crédito no celular e não fica sem crédito de celular. Né? Então, o crédito celular é importante, mas a água é vida para você, para as plantas, para você comer, quer dizer. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de valor. E o segundo ponto é, principalmente, o fato da palavra reuso. Né? Então, a gente mesmo no Aquapolo vem mudando para reciclagem de água, que é um termo mais bonito. E quando a gente fala reuso, as pessoas associam ao esgoto. E é uma coisa que a gente não gosta, né? O ser humano, a gente tem uma ideia errada. E aqui no Brasil tem uma cultura de que a gente quer dar descarga ou quer abrir a pia, deixar aquilo ir pelo ralo e não quer saber para onde vai, o que vai acontecer, se aquilo vai ser tratado. Eu só não quero perto da minha casa, eu não quero mau cheiro. Então, esse é um problema. A gente tem pouca coleta e tratamento de esgoto ainda no Brasil. Esse eu acho que é o principal ponto, né, para viabilizar isso. Eu posso dar um outro exemplo lá atrás, em 2014, 2015, quando a gente teve a crise aqui em São Paulo, né, a pior crise em São Paulo, e logo depois dessa crise, o governo de São Paulo estava fazendo um plano diretor dos próximos 10 anos. E mesmo após a crise, nesses próximos 10 anos, não existia nada falando de reuso de água no plano diretor de recursos hídricos. Então, o saneamento é um setor ainda muito tradicional, que está sempre com as mesmas ideias, ele evolui muito devagar. Então, pensar em reuso é muito esquisito, talvez, na cabeça deles. Eu não sei ainda exatamente o motivo. Né? A viabilidade econômico-financeira, ela precisa acontecer, como aconteceu com o Polo, quando a gente tiver empresários que estão preocupados com as questões de ESG e principalmente com a questão de sustentabilidade operacional. Né? Eu sempre cito essa questão de 2014, que eu tenho um dos nossos clientes no polo petroquímico, aliás, o maior deles é a Braskem. A Braskem, em 2014, fechou a planta aqui de Paulínia, próximo a Campinas, por falta de água. Não tinha água para operar em 2014, e você imagina uma planta inteira parada, uma planta petroquímica, quando você inicia a planta novamente, a depender do tamanho, ela pode levar uma semana para chegar no ponto ótimo de operação. Então, o custo e a perda de recurso com esse processo de parar... De ineficiência, né? De ineficiência é muito alto. E as plantas aqui do ABC, abastecidas pelo Aquapolo, funcionaram normalmente como se não houvesse falta de água. Não tinha crise hídrica para eles. Então, foi uma decisão muito acertada e pensada, acho que planejada, com muito carinho por parte deles para garantir não só a continuidade operacional, a redução de risco e principalmente segurança para eles. Né? Márcio, você falou aqui e a gente está apresentando aqui, né? O projeto, inicialmente, ele foi pensado para usos industriais, né? Você falou do polo petroquímico e tal. Citou outros exemplos até comparando. Quais outros usos que a gente poderia ter nem vou usar reuso, então, já que você já me corrigiu, né? Reciclagem de água. Quais outros usos que a gente teria além dos usos industriais? Então, mundo afora a gente pode ter todo e qualquer uso. Ou seja, a gente pode usar para agricultura, a gente pode usar para potabilização e consumo humano, com segurança, normalmente, com tranquilidade. Existem regiões do mundo que já fazem isso.
Então, a Espanha é um país altamente desenvolvido, tem essa questão de reuso para a agricultura. Israel também tem isso. Quando a gente fala em potabilização, e aí tem algumas formas, mas o caso mais extremo, a gente pode citar 2 casos, e um bem antigo, que começou em 1968, na cidade de Windhoek, na Namíbia. É uma cidade pequena, de 350 mil habitantes, mas numa área muito árida do continente africano, e a sustentabilidade de água ali é um tratamento semelhante ao do Aquapolo, com alguns itens a mais, principalmente o que a gente chama de desinfecção, para garantir, né? E a partir dali vai para a torneira das pessoas. Né? Singapura é um outro exemplo, em que isso também acontece com muita tranquilidade. E há É um anos, né? exemplo. Há anos. Isso E é... com segurança. Com segurança. É possível de ser feito com segurança. Tudo é uma questão do quanto você quer investir versus a oferta e demanda. É a viabilidade econômico-financeira e também a viabilidade de se ter água, né? Porque você não pode abandonar uma região inteira pelo fato de não ter mais água. Sim, perfeito. Bom, se pensarmos nesse modelo para tratar o esgoto sanitário, né, qual que seria o resíduo advindo desse tratamento, dessa reciclagem do esgoto sanitário? Tá. Geralmente é lodo, como o tratamento comum de esgoto, né? Então, se a gente pensar no tratamento do Aquapolo, como é que é feito? No Brasil, o que a legislação determina? A legislação ambiental é a coleta e o tratamento de esgoto pela concessionária, e eles fazem o que nós chamamos no setor de tratamento primário e secundário. Tá? E aí, obviamente, devolvem essa água para a natureza. O que o Aquapolo faz é continuar o tratamento. Então, a gente compra esse esgoto já tratado até o nível secundário pela Sabesp e continua fazendo o que nós chamamos de terciário, que é um tratamento, adicional, que praticamente potabiliza. Então, o Aquapolo nasceu, como a gente falou, para fins industriais só. Então, a gente avalia uma série de parâmetros físico-químicos da água, né? E não avaliamos tanto a parte de microbiologia, porque não é para consumo humano. Sim. Né? Os parâmetros físico-químicos, a nossa água com exceção de um parâmetro, que é a condutividade, ela é tão boa quanto e atenderia a legislação de água potável. Né? A condutividade é possível de ser feito também, a gente não faz porque o nosso contrato não pede, não vamos ter esse custo. Tecnologia existe lá no Aquapolo para isso. Né? Então, é muito, vamos dizer assim, simples de ser feito, de se atingir essa qualidade para os outros usos. Mas a gente citou o caso aí da crise de 2014, 2015, Sim. que foi uma crise muito... Você citou o caso de São Paulo, mas assim, teve vários outros lugares do país Sim. também. Eu lembro que era questão de... O nível dos reservatórios nunca chegou a um nível tão baixo. Sim. E, recentemente, a gente teve problemas também a gente está vivendo uma crise hídrica, né? Sim. Recentemente, eu acho que tinha reportagens relacionadas a reservatórios em Minas, né, com níveis históricos muito baixos, enfim. E a gente está falando aqui de um modelo que, para nós, pelo menos, parece ser muito interessante, que é o modelo da reciclagem, né? Como é que modelos como esse, então, da Aquapolo, poderiam ajudar a equalizar esse problema da crise hídrica? Porque a gente está falando de 2014, 2015, estamos falando que agora teve também, ou seja, nós estamos num momento em que isso será uma constante, parece. Sim. Então, assim, como é que a gente poderia pensar nesse modelo Aquapolo para esse cenário que a gente vive de crise hídrica? Tem diversos passos para isso. Né? Realmente, eu concordo com você e eu vejo que cada vez mais a gente vai ter mais crises mais intensas ou períodos de estiagem maior, impactos maiores e talvez, como diz a ciência, momentos de chuva muito intensos também, que aí a gente passa a ter o oposto, né? Passa a ter enchentes, inundações, enfim. Essa parece ser uma tendência com o que a gente vem fazendo com o planeta. Em relação a replicar e o apoio de crise hídrica, aí tem, a depender da região, utilização, como eu falei, para as indústrias, então você reduz
a competitividade, né? O Aquapolo, aqui para a região do ABC, quando a gente fala na nossa capacidade, que é de 1.000 litros por segundo, a gente cita que é o equivalente a manter uma cidade de 500 mil habitantes, né? O polo petroquímico deixa de consumir água potável, que seria suficiente para manter, desculpe, uma cidade de 500 mil habitantes. Então, é muito relevante, né? E isso só com o polo industrial. Mas quando a gente fala em indústria, nem todos os setores utilizam tanta água assim. Então, você tem setores como petroquímico, siderurgia, papel e celulose, químico mesmo, enfim. Esses são setores da indústria que consomem muita água. A indústria automotiva consome água, mas não é tanto quanto esses setores. Então, varia muito da região e do parque industrial que ela possui para poder ter esse passo do reuso e, obviamente, a viabilidade, né? Eu defendo um trabalho que, já que a gente teve aí recentemente a assinatura do Marco Legal de Saneamento e vamos buscar universalizar o saneamento, significa que a gente vai ter que investir muito em estações de coleta e tratamento de esgoto. Eu defendo que toda nova estação delas deveria nascer, pelo menos com a infraestrutura civil para um aquapolo montada já. E aí, num determinado momento, a depender, vai se achar o momento de viabilizar a instalação dos equipamentos e início de operação. Talvez até em regiões metropolitanas Sem ou dúvida. regiões mais adensadas, isso seria... Sem dúvida. Faria super sentido, Faria né? todo sentido. E eu acredito também que aí tem outra forma, que eu realmente acredito que é a forma que o Brasil vai encontrar para reciclagem de água, é recarregar os mananciais, recarregar as represas com a água de reuso, né? E aí tem 1.001 motivos, desde o político até o econômico, para que isso seja dessa forma, né? Porque eu acho que a reciclagem, como nós chamamos de reuso potável direto, eu acho que é muito inovador para a cultura do brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente tem as questões políticas, né? Qualquer autoridade política que decidisse por essa rota, eu acredito que ele ia sofrer uma pressão muito grande do pessoal de oposição. A gente sabe como isso funciona no Brasil. E aí, sem dúvida, talvez um suicídio político num determinado momento. Ele vai ser reconhecido 10, 15 anos depois, sim, mas naquele momento é muito complicado. Então, o indireto, recarregar as fontes, eu acho que faz todo sentido, sob a perspectiva de ampliar a disponibilidade hídrica com segurança e até mesmo de recuperar áreas que são degradadas, porque você dilui, né? Todos os mananciais, hoje a população, na grande maioria, talvez não saiba, mas estão poluídos, são contaminados, né? Há um tratamento para potabilizar a água do manancial e enviar para a casa das pessoas, mas na grande maioria eles estão contaminados e tem muita descarga de esgoto in natura direto nos mananciais. Então, ao jogar a água de reuso, você também dilui a poluição que está lá e a natureza faz a parte dela. Então, acaba recuperando também um pouco dos mananciais ao mesmo tempo que aumenta a disponibilidade. Tá, só antes de... Só uma curiosidade, você citou aí o caso, a gente está falando de... A questão do novo marco legal de saneamento. Só uma curiosidade, mas tem uma dimensão, aí tem a ver, talvez a Mayara gosta mais dessa discussão sobre a viabilidade econômica, né, financeira. Por exemplo, cidades pequenas poderiam ter estruturas também, digamos, modulares, eu estou pensando aqui, para esse tipo de trabalho? Com certeza, conseguiriam ter. Hoje a tecnologia já barateou muito, né? O Aquapolo existe há 10 anos, a gente opera há 9, né? Teve 2 anos de construção da planta, enfim. Então, essa tecnologia hoje já é muito barata e segura. Para vocês terem uma ideia, nós estamos localizados, como eu falei, a 17 quilômetros do polo. 60% do nosso investimento foi a adutora, é a distribuição, não em si, não é a planta. Seria tipo, a logística é mais cara do que mais cara do que isso, né? E principalmente pelo fato da gente não misturar as redes de água. Então, por isso que eu digo que é mais interessante, você também não vai ter o investimento de fazer uma rede específica de água reciclada para a cidade toda. É mais fácil você jogar no manancial, ela dilui, melhora,
a concessionária da região potabiliza essa água, como vai estar uma água menos contaminada, menos poluída também, vai se gastar menos para tratar, para potabilizar e distribui normalmente para a população. É isso que eu vejo o modelo mais inteligente do que ficar fazendo estruturas locais. Né? Você contou pra gente que o Aquapolo ele tem, né, 51% de uma instituição privada e os Sim. outros 49% do público, né? Tem que Sim. ter esse interesse da gestão pública em atuar nessa Sim. questão. Quando a gente fala dessa viabilidade econômica, né, que o Léo Uhum. trouxe na pergunta anterior, é viável economicamente, ainda que seja só para um ente privado, Sim. né? Talvez o público não compre a ideia, mas o ente privado ele consegue economicamente implementar esse tipo de reciclagem aí, né, da água e ter viabilidade econômica para ele se manter? Sim, é possível. E aí, de novo, falando com o case real, que é o do Aquapolo, né, a gente tem viabilidade, e aí eu posso dizer alguns números. Quer dizer, apesar da gente ter investido numa planta para 1.000 litros por segundo, que já foi pensando também no futuro, hoje a gente acaba fornecendo em torno de 60% disso, né, em torno de 600 litros por segundo. A gente tinha uma expectativa lá atrás de ter o break-even do investimento e começar a pagar dividendos lá em 2023, e a gente já começou a fazer isso desde 2019. Né? Legal. Então, é possível, é viável, é uma empresa lucrativa hoje. Que mais? O que é mais, talvez, complexo é justamente porque é caso a caso. Ou seja, tudo vai depender da logística. O quanto mais próximo a planta estiver do cliente, né, porque a logística é o mais pesado, mais barato mais viável e mais barato é de se fazer. No nosso caso foi um projeto bem desafiador mesmo, né? O que ajudou a viabilizar isso, sem dúvida, foi o interesse do cliente em assinar um contrato de longo prazo para garantir essa viabilidade. A formatação que a gente fez foi muito interessante também, porque os acionistas colocaram apenas 10% do valor necessário, de todo o investimento para constituir a empresa e conseguir, e os outros 90% a gente emitiu um título de dívida de longo prazo. Achamos aqui... Atrelado a esse contrato Atrelado a dos esse 42 contrato, anos? exatamente. Então, essa expertise financeira foi muito importante para viabilizar, porque 90% foi dinheiro de terceiro. Quem comprou essa debênture foi o FI-FGTS, que resolveu investir, num título de 18 anos, então a gente ainda está terminando de pagar, mas aceitou como garantia os recebíveis do contrato com o cliente. Então a gente também não teve um custo com garantia. Obviamente, né, o rating do cliente é muito bom, ele sabe que o crédito do cliente é bom, paga bem, então funciona dessa forma. Isso viabilizou, a gente fez essa equação de forma que foi muito interessante para viabilizar o projeto, e é um modelo que eu acho que também pode ser seguido e replicado por todo mundo. O parceiro público, o interesse dele varia muito. É difícil, eu acho, ter esse interesse, né? Eu já ouvi falar de casos de projetos no Rio de Janeiro há muitos anos aí, talvez até antes do Aquapolo, e não saiu, não sei se por falta de interesse, ou por falta de planejamento, ou de, enfim, atividade comum mesmo, planos comuns entre um privado e a SEDAI. A questão no Espírito Santo, a mesma coisa com a Cesan. A ArcelorMittal fez um projeto de dessalinização, mas a ideia era fazer o reuso justamente porque é mais barato, o investimento é menor, a questão energética é menor, mas também não houve até pouco tempo atrás, aconteceu o acordo aí com a Cesan e parece que agora vão fazer um projeto de reuso. Mas querendo ou não, e essa é uma discussão que ainda está para ser regulamentada, é a posse do efluente, a posse do esgoto. Né? Ela é da concessionária, porque a concessionária recebe para tratar. Ela não tem a posse do esgoto. Né? A água, vamos dizer assim, e o esgoto é um recurso hídrico. Tratado ou não, ele é um recurso hídrico. Ela é do Estado, é da região. Né? Então, não é da concessionária em si.
mas a concessionária pode vender isso, não pode? Então, tem algumas questões que precisam ser um pouco melhor reguladas para que aconteça segurança jurídica entre público e privado para que isso aconteça. Então, eu vejo que muitos projetos não saíram ainda, talvez por conta dessa insegurança jurídica, né? A gente fez aqui acho que uma questão muito inovadora aí entre o privado e o público aqui. A Sabesp foi bem inovadora nessa questão também, né? Hoje a gente o Aquapolo compra esse esgoto tratado da concessionária da Sabesp, então é uma relação bem interessante que a Sabesp é acionista e fornecedora, né? E até certo ponto concorrente, né? Então é bem interessante isso. Mas interessante você falou, né? Eu venho anotando aqui. Uma das coisas que a gente mais vê, assim, nós, né, assim, que trabalhamos com muitas questões jurídicas, são arranjos inovadores na administração pública, né? Tem uma crítica muito grande, ou pelo menos o setor público brasileiro sofre muita crítica exatamente porque ele é meio engessado e tal, mas é legal a gente discutir esses arranjos inovadores, assim. Sim. E dentro desse arranjo inovador, assim, uma pessoa, o senso comum poderia dizer o seguinte: pô, mas isso é uma empresa de saneamento, ou a empresa é uma concessionária de água? E assim, eu acho que esse assunto é um assunto ainda muito de nicho, né? Creio que seja. Então, assim, qual que é a diferença pra gente? Você já mencionou algumas coisas de tratamento primário, secundário. Qual que é a diferença específica de tratamento da água, saneamento e reuso? Essas três, tratamento é isso, saneamento é isso e reuso. Não são a mesma coisa, pelo que você falou. São animais diferentes, vamos dizer assim, né? O tratamento de água em si é qualquer processo em que você melhore a qualidade da água, né? A gente brinca no setor, quanto menos oxigênio aquele elemento precisar, mais próximo de água ele está, né? Então, qualquer tratamento, você pode ter o tratamento do esgoto, né, até o primário, ou o secundário, ou o terciário, ou os três, é o processo de tratamento em si. Saneamento é a infraestrutura, é você conceder uma infraestrutura de conseguir fornecer, distribuir água potável e até outros tipos de água, coletar e depois tratar o efluente disso. Então, isso é saneamento, que é a infraestrutura para você garantir, inclusive, uma melhoria muito grande de saúde pública quando você tem saneamento, né? E o reuso é um passo que eu brinco, que é quando a gente pensa no ciclo natural da água, né? Aquela história do evapora, condensa, chove, a gente usa, vai para o solo, trata, devolve para a natureza, evapora. É um passo a mais que a gente está usando, está incluindo nesse ciclo da água, é o reuso. Quer dizer, é garantir que a água que a gente utilizou possa ser reciclada e reutilizada constantemente, né? Vira um ciclo vicioso aí, justamente para garantir até a disponibilidade de uma única região. Porque na prática, né, você tem... As principais fontes são rios, eles correm por várias cidades, por várias regiões. Então, isso já acontece hoje, só que feito pela natureza. Então, a gente capta aqui água num rio, usa, vira efluente, a gente trata, devolve ela para o rio lá na frente. Outra cidade, a próxima cidade vai captar, vai fazer o mesmo ciclo, vai devolver mais à frente no rio. Então, o reuso já existe, porque há um limite de água no planeta, ninguém inventa água. Então, isso já existe. O que a gente faz com o processo do reuso é acelerar esse processo natural e tentar manter o máximo de água na região, obviamente sem afetar o curso do rio, enfim. É isso. Bacana. Você falou aqui, né, agora em outras perguntas também, sobre essa ajuda que pode ocorrer, né, em devolver a água tratada e reutilizada para os mananciais. Do ponto de vista ambiental, né, e diante da crise que o Brasil e o mundo inteiro vem vivendo, em vários fóruns discutidos isso, como que esse modelo pode contribuir para atenuar esses problemas ambientais que principalmente o Brasil vem vivendo, enfrentando, né, e a população dos grandes centros, por exemplo?
Bom, eu acho que primeiro a gente deveria, e de novo, isso é uma equação complexa, né? Como eu falei, volta lá no valor da água. A água no Brasil, comparada com alguns lugares do mundo, ela é muito barata. Por mais que a gente pense e a gente tem aquela máxima que a população fala, eu pago X de água e é o dobro de esgoto, porque é o trabalho, a tarifa da coleta e do tratamento. Ainda é muito barato comparado com a Europa, comparado com lugares dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Então a primeira coisa é conscientizar a população sobre isso, né? Simplesmente fazer a infraestrutura e tratar não adianta. A gente precisa com que a população entenda os benefícios disso. E aí a população estaria disposta a pagar um pouquinho mais. Por que eu digo isso? Porque para mim passa por inicialmente, como eu falei, a infraestrutura que a gente vai fazer agora com o marco legal, quer dizer, vamos universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Não adianta fazer no primário e no secundário. Atende o secundário? Atende. Mas a gente tem visto nos rios que mesmo que, obviamente, o principal problema é a poluição, né, que a própria população causa em si. Mas se a gente fizesse um tratamento terciário nas estações de tratamento, quer dizer, talvez não no nível de polimento da água tão grande quanto do Aquapolo, mas uma parte já, a gente já entregaria para a natureza uma água melhor e ela teria menos trabalho, né? E talvez pudesse, vamos dizer assim, lutar contra a poluição por conta própria com mais força. Eu acho que esse seria o primeiro passo, né? O segundo passo, sem dúvida, aí são estruturas mais requintadas, como Aquapolo e outros até mais evoluídos em diversas regiões. Mas inicialmente, que é o básico, né? O Brasil ainda está para fazer o básico. E eu acho que a gente já devia começar a fazer o básico bem feito, né? Talvez, e aí eu tenho expectativa que agora que essa legislação da ANA, que tem que regular essa questão de água e esgoto a partir de agora, que houvesse uma interação maior com os órgãos ambientais para que a gente pudesse ter uma exigência maior. Tá. Eu tô achando super, eu anotei aqui também, assim, basicamente o que a gente tem é um Project Finance, Sim. correto? Correto. Criado para aquela situação, Sim. Mara ressaltou a questão dos 51%, 49% Sabesp. Como é que funciona, Márcia, assim, a governança desse arranjo? Óbvio, a gente Sim. é uma empresa e tal, mas por ter um parceiro público e por ter uma finalidade específica e tal, são arranjos muito específicos. Você falou do Sim. contrato de longo prazo. Como é que funciona a governança da Aquapolo? Até para garantir os interesses tanto dos investidores Sim. quanto do órgão Sim. público. Como é que funciona? Então, vamos lá. Foi criado, então, obviamente, desde que foi criada, tem um acordo de acionistas, tem um estatuto com as regras que ambos acionistas acordaram. Dentre elas, o Aquapolo funciona com 2 diretores. Então, eu como diretor-presidente, que represento o acionista controlador, o privado, um outro diretor que está lá comigo, que representa a Sabesp, né, o acionista público. Então, a gente faz a gestão da empresa juntos. E a gente tem um plano de negócio. Então, anualmente, a gente vai ao Conselho de Administração aprovar o nosso plano estratégico, o nosso orçamento, todas as premissas e o plano seja de crescimento, do que a gente precisa fazer para manter a empresa e atender aos interesses tanto dos clientes, da sociedade, dos acionistas, enfim. E esse plano, obviamente, contempla o que a gente quer fazer e é aprovado. Então, a governança é de uma diretoria representando os 2 acionistas, um conselho de administração formado também por membros dos 2 acionistas, né? E, obviamente, os acionistas. A parte disso, a gente tem uma governança muito forte também do agente financeiro, que, ao dar o financiamento, colocou uma série de covenants, que a gente chama, né? Sim. De obrigações contratuais que a gente tem que seguir. Então, isso está sempre considerado em todas as decisões, definições, e a gente não pode, enfim, fazer nenhuma mudança, né? Nós temos aí algumas questões já de evolução nesses 10 anos que a gente vem negociando com os clientes, e hoje o contrato mesmo de fornecimento entre a Aquapolo e o cliente está para o agente financeiro aprovar essas mudanças, uma vez que o recebível do contrato é a garantia.
Então é uma governança muito forte. E a gente acaba se submetendo a toda a legislação de SA, por ter uma debênture e tal, então é uma SA de capital fechado, mas uma SA a gente tem toda essa legislação, a gente também é sujeito à lei de SAs, lei das estatais, por ter uma empresa pública, então a gente está sempre muito amarrado em tudo que a gente vai fazer. Mas por sermos uma empresa privada, na essência, a gente tem mais flexibilidade do que a empresa pública ainda. Não, porque esse eu acho que eu achei bem bacana, assim. Sim, Antes de passar para uma área de novo, é só para... sim. Você falou no início sobre algumas experiências. Você falou na Namíbia, se não me engano, Isso. né? Citou a Singapura. Quais outras experiências que a gente tem que você poderia ressaltar assim? Falar, pô, essa aqui é uma experiência bacana, essa aqui talvez funcionasse no Brasil ou não. E assim, na América Latina nós temos alguma coisa parecida? Ou o que, Não. que a gente poderia trazer assim? Pô, olha, isso aqui poderia Sim. funcionar no Brasil. Na América Latina a gente não tem, o Aquapolo é único. A gente tem bastante projeto de dessalinização do mar no Chile, enfim, mas reuso em escala industrial, com essa escala do Aquapolo, somos os únicos. Éramos até, eu não sei, se eu não me engano, na Austrália estão construindo um projeto maior do que o nosso, mas até então, quando a gente nasceu, nós éramos o maior do hemisfério sul. Enfim. A experiência da Namíbia e de Singapura, eu acho que elas são realmente muito avançadas para o Brasil, como eu falei, porque é o reuso direto. Então, direto do tratamento de reuso ali, acabou, você põe na torneira de todo mundo. E é aquilo que eu falei, né? Sendo muito transparente, qualquer autoridade que fizesse isso, eu acho que no dia seguinte estaria em todos os jornais, falou, olha, o governador ou o prefeito autorizou água de esgoto para sua casa. E tal. Muito cultural, né? É muito cultural, é muito complexo. Mas eu acho que tem um projeto nos Estados Unidos, e no condado de Orange, na Califórnia, que é muito significativo. Lá eles tiram água de um aquífero subterrâneo. Então, usa-se a água normalmente, trata-se o efluente, faz o mesmo tratamento, e eles reinjetam no aquífero essa água. Então, eles fazem o que a gente chama do reuso indireto, que é passar de volta pela natureza. Então, a forma como eles acharam para vencer as barreiras culturais da população foi essa. Quer dizer, a gente continua tirando água do aquífero. O que a gente faz é injetar no aquífero de volta a água circuito fechado. É um circuito fechado. É o que eu falo para a gente fazer aqui. Quer dizer, olha, vamos pegar a água do Aquapolo ou de qualquer outra empresa semelhante, vamos voltar ela para o manancial, pronto, ela vai ter um tempo de detenção, vai ficar lá, uma estação de tratamento da concessionária normalmente capta a água lá, vai captar, potabilizar e enviar para a torneira. Eu acho que esse é o modelo, seguindo esse padrão americano, que eu acho que é bem, bem interessante, né? E é uma experiência que funciona também já há algumas décadas lá. Que bacana. Bom, a gente está caminhando aqui já para o final. Mas aí eu queria tratar um pouquinho da questão do esgoto sanitário, né? O doméstico, né? E dentro dessa crise hídrica que a gente falou aqui na nossa entrevista. E aí, Márcio, eu queria ouvir de você um pouquinho se a gente pudesse utilizar, né? Esse reuso para o esgoto sanitário, para devolver para a utilização doméstica, quais os benefícios que isso contribui? E se o Aquapolo estaria preparado e apto para poder trabalhar para além das questões industriais para ajudar nessa crise que vivemos? Sim. A gente tem um estudo do Aquapolo que seria para essa questão da potabilização, né? Então, a nossa rota tecnológica ali, o processo de tratamento é mais que suficiente, é o que a gente utilizaria. E aí, para evitar qualquer tipo de eventual contaminação ou desvio, o que a gente teria que fazer seria adicionar processos de desinfecção. Então, talvez passar essa água por uma ultravioleta, garantir que toda a questão eventual bacteriana que ainda tenha, enfim, possa ser eliminada. Hoje a gente já faz isso para a indústria com dióxido de cloro, né? Então, é o cloro normal que a gente adiciona na água. Então, a gente faz todo o nosso tratamento. Antes de enviar para ele, adiciona o cloro para garantir
né, que não haja nenhum tipo de contaminação na água. Acho que para a questão humana, talvez a ultravioleta seja uma tecnologia mais nova ainda e garantiria melhor ainda, né? Então é possível sim. E aí, de novo, o que é que seria o grande impeditivo para isso, né? Primeiro, aí tem 1001 arranjos. Então, hoje é uma concessionária que distribui para a casa das pessoas. A gente não pode fazer isso, né? Ela tem a concessão do município ou do estado, enfim, da região. Então, a gente não pode entrar, mesmo sendo uma empresa da Sabesp também, a gente não pode fazer isso. O segundo é rede, né? Por mais que eu potabilize essa água, vamos dizer assim, eu não posso misturar essa água com a água potável que vai. Então, teria que fazer toda uma rede. Por isso, você vê que a gente sempre volta naquela linha de vamos colocar na fonte, Sim. é melhor e é mais fácil e mais barato para todo mundo. Lá na instalação. Lá na instalação. Né? Perfeito. Então, esse eu acho que eu realmente acho que é uma questão de tempo, né? E a gente a gente planeja levar alguns projetos assim para frente já o quanto antes. A gente tem esses estudos prontos para tentar fazer isso. Até como eu falei, a gente tem 40% ali, 400 litros por segundo. É bastante água que a gente poderia, a partir de amanhã, fazer isso. Né? Óbvio, tem a viabilidade, tem um acerto, como eu falei, se a água não é da concessionária, porque a concessionária, quem paga por essa água? O Estado, a concessionária. Então, tem ainda algumas dúvidas, alguns acertos que a gente quer tomar a liderança e esse pioneirismo do Aquapolo até para tentar influenciar em eventuais regulamentações futuras, né? Eu brinco que a gente é um patinho feio no Aquapolo, porque o setor de saneamento diz que a gente é indústria, o setor industrial diz que a gente é saneamento. Ninguém quer a gente. Todo mundo quer ter o projeto, é lindo, mas ninguém quer ser associado à história do reuso. Isso tem um outro fator importante para a gente, até voltando naquela questão da viabilidade do Aquapolo, que faz com que a gente não tenha nenhum subsídio, né? O setor de saneamento tem subsídios em energia, nós não temos, é um dos maiores custos nosso, a energia. Faz com que a nossa água, diferente da água potável, que não tem tributação, sobre a água de reuso tem PIS, COFINS e ICMS. Então, é um outro fator que para a indústria, ok, que vai usar na produção, vai se creditar, então isso passa a estar compondo a cadeia, Sim. né? Mas quando a gente fala para o consumidor final, vai incidir ICMS, já não faz sentido sobre isso. Então, é outro item a se colocar também lá na frente. Então, tem diversos fatores, né, para a gente poder viabilizar aí esse pioneirismo e fazer acontecer. Mas, se Deus quiser, a gente vence essas barreiras aí logo. Precisa, né? Tá precisando de água, não tem jeito. Bom, Márcio, já caminhando aqui para o fechamento e concluindo com tudo que você falou, eu acho que nós aqui do FIPCast, quando nós ficamos sabendo desse projeto e a gente ficou bastante empolgado, a pergunta que todo mundo se fez foi essa, né? Como isso ainda não é replicado para o resto do país? Né? Porque existe viabilidade econômica, existe viabilidade ambiental. Então, assim, a gente ficou nessa questão, né? Você colocou aí pra gente uma série de obstáculos, né, que existem. Eu acho que a falta de conhecimento, né, é um deles, assim, tanto do poder público quanto da sociedade civil. A falta de segurança jurídica em algumas questões, né? Essa questão do governante só pensar no mandato, né? Então, assim, pensa para 4 ou 8 anos, não pensa para além disso. O que você, assim, resumindo tudo, o que você colocaria como principal obstáculo para que esse projeto não se replique para outras instâncias no país? Então, o mais simples, eu vou dizer, seria a gente ter uma campanha de conscientização realmente do valor da água e da importância desse recurso, do quão limitado ele é, né? O fato da gente estar poluindo, quer dizer, como eu falei, cada vez mais a gente consome mais água e a gente mesmo polui as fontes. Vai chegar um momento que não tem alternativa, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu brinco porque a gente vem negociando também com
com uma outra empresa. A gente já tem alguns clientes fora do polo petroquímico, ao longo da nossa adutora também, e a gente vem negociando com outras indústrias. E uma delas agora, com toda uma política de sustentabilidade, com um possível risco de ficar sem água devido à crise hídrica, quer dizer, se não chover aí nos próximos 2 meses, ou chover muito pouco, a concorrência vai ficar muito grande para uma indústria que está num momento de retomada da pandemia, eles estão no auge de produção, e eles não aceitaram assim a questão do preço, da viabilidade, porque o cara quer fazer contratinho só de 3 anos ou de 5 anos, e aí a viabilidade não dá, né? Como eu brinco, o Aquapolo não tem uma tarifa única, não tem um preço de tabela. A gente forma o nosso preço em função do investimento que a gente faz, o volume e o tempo de contrato para diluir esse investimento. Então, não tem um preço único. Em geral, podemos dizer que para a indústria, em torno de 20% a 30% mais baixo do que a água potável. Mas, de novo, vai depender do que a indústria quer. E mesmo assim não deu viabilidade, porque essa indústria usava água de poço, passou a usar água potável, e água potável ele não tem que fazer pré-tratamento nenhum. E aí não quer, talvez, voltar a ter esse trabalho de fazer um pré-tratamento, enfim, não sei exatamente o motivo, mas, segundo eles, não deu viabilidade. Então, falta pensar um pouco nisso, né? Quer dizer, na concorrência. Usar a potável, quando você tem a opção do reuso, tão boa quanto, eu acho que não faz mais sentido, né? Então, existem algumas pessoas aí trabalhando numa legislação, uma proposta de legislação indutora, para que a indústria seja induzida a usar o reuso, porque não faz mais sentido uma indústria concorrer com a população, né? Ele está matando a chance dele mesmo, dos próprios funcionários, de toda a comunidade onde ele está inserido, né, com menos água, ou com uma água de pior qualidade. Então, simplesmente não faz sentido, mas ainda a gente está com uma cultura mais atrasada nesse ponto. Acho que esse é o principal motivo. A viabilidade econômica a gente faz acontecer, não tem jeito. Bom, pessoal, por hoje é só. Márcio, foi muito rica tudo que você trouxe pra gente sobre o Aquapolo. É muito importante difundir esse projeto, né? Ele precisa ser democratizado para que a população cobre mesmo dos políticos, né? E da própria iniciativa privada, que está ali no dia a dia concorrendo, né? E então, em nome da Fundação Israel Pinheiro, em meu nome, Maiara Vieira, dos meus colegas Leonardo Gandara e Luísa Milagres, nós agradecemos muito a sua participação. Em especial, eu faço um agradecimento para quem viabilizou esse Fipcast, que foi meu pai, Marco Aurélio Vieira. E, pessoal, como vocês viram hoje, nós tratamos de um tema muito caro, que é o tema que envolve o meio ambiente, né, os recursos hídricos no nosso país. A Fundação Israel Pinheiro tem um espaço em Brasília, que fica na Praça dos Três Poderes, e a nossa principal entrega lá é exatamente a educação ambiental e a sustentabilidade ambiental, né, para as crianças. A gente sabe que a educação no Brasil hoje, essa conscientização popular, ela precisa começar dos nossos pequenos, né? Então, o espaço é aberto, fica na Praça dos Três Poderes, além de ter um memorial do Israel Pinheiro. Fiquem à vontade para acessar. Existe um projeto de educação ambiental muito bacana, né? E é isso, a Fundação Israel Pinheiro também está no site com os nossos projetos. Em Caeté, caso você esteja de passagem, visite o nosso museu, o Museu Casa de João Israel Pinheiro, com a vida desses 2 estadistas importantes para o nosso país. E ficamos por hoje aqui no Fipcast. E participem, se envolvam e mandem sugestões para nós. Obrigada.